Fala pessoal, tudo jóia? Bom, gravando mais um vídeo, respondendo perguntas aqui. Lembrando que eu não sou dono da verdade, mestre de ninguém, guru de ninguém. Aqui é só uma troca de ideias dentro daquilo que eu pratico, né, principalmente com o orientalista, oriental, em relação a práticas internas. Então, Qigong, Yoga, alquimia interna, essas coisas assim que eu já pratico há mais tempo e também a parte magística. Eu procuro responder dentro do que eu posso, do que é permitido. Sobre essa questão de mediunidade, macro e microcosmos, eu comentei em vídeos anteriores algumas coisas, claro, né? Nem tudo dá pra gente explicar e depende de quem pergunta. Quem não, né? Do que é perguntado para eu poder responder aberto a público. Eu deixei vídeos, então tem no YouTube, tem no Instagram também. Eu deixo solto aqui o que é colocado a público e tem coisas que eu explico em grupos fechados. Então, assim, em relação à mediunidade, macro e microcosmos, tem uma coisa que a gente tem que ficar muito atento em relação à fantasia e misticismo. Eu estava comentando isso, inclusive, com um grupo fechado, que eu já atendi, né, já ensinei também, né, práticas internas para muitos médiuns, muitas pessoas que trabalham em centros, em religiões, em alguns locais, e que muitos deles, com o tempo, acabam muito machucados energeticamente por desdenharem, desmerecerem o próprio corpo. Porque começa a entrar em uma série de cursos e meios esquizotéricos que vende como se o corpo fosse uma coisa horrível, como se o corpo fosse um pecado, ou como se o corpo não pudesse ser usado para uma série de desenvolvimentos. Ou pior, né, quando começa a usar o corpo para desenvolver coisas erradas, forçar a energia, mexer no canal errado, principalmente trabalhando com espiritualidade. Não importa a religião, isso não tem a ver com religião, sempre tem a ver com a pessoa. Desde um Rastafari, alguém da Umbanda, do Candomblé, do Taoísmo, do Budismo, do Cristianismo, de qualquer ismo que tiver, não importa. Sempre é a pessoa. Porque todo local que for fundamentado tem uma raiz, uma fundamentação, e que as pessoas que estão ali estão praticando pelo bem, pelo amor ao próximo, pela caridade, enfim, estão desenvolvendo a energia, não importa o como, e sim de que jeito, né? Quais são as ações que estão desenvolvendo ali, se está melhorando o caráter, se as pessoas estão mais felizes, se não estão mais se machucando, machucando as pessoas. Se isso não está sendo feito só pelo ganha-ganha, só por lucro, cobiça, ou status, né, vaidade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu mexo com isso, eu mexo com aquilo. Quando a gente cai na vaidade, na luxúria, e a energia é pervertida, aí obviamente os espíritos que vão frequentar o local e orientar esses médiums ou pessoas são o que o pessoal chama de quiumba, ou o que eu gosto de chamar mais, né, por tradição oriental, espíritos famintos. A gente chama de espírito faminto porque são pessoas, seres, que já passaram por encarnações e morreram e ainda estavam com muito medo, muito ódio, muita coisa ruim no corpo, né, na mente, no aspecto mental, corporal, e vai para o plano astral e acaba sendo densificado e se densificando pela forma como pensa e como agiu em relação ao corpo. Então esse que é o perigo que eu comento com o pessoal. É macro e microcosmo, sim, em relação à mediunidade também, pelo que a gente pratica. Porque não existe o termo médium em culturas orientais da forma como a gente usa no Brasil, pelo menos, né? Médium aqui é quem trabalha com incorporação, basicamente, né? Lembrando que a palavra médium, da onde vem a origem da palavra, significa mediador, perdão. Fugiu a palavra aqui. Não vou ficar regravando o vídeo não, tá? Então de vez em quando eu erro no que eu falo, no jeito que eu falo, e vai assim mesmo. Ficar editando à toa não, que eu perco tempo. Então, o mediador media entre dois planos. No caso, material e astral, ou material e outra dimensão. Não importa qual dimensão, se é astral ou qualquer outra dimensão. É um mediador. Mediador de informações entre planos, ou energia entre planos. Só isso, nada além. Então, quando você se conecta com as coisas, se as ações da pessoa que está ali, e principalmente do coletivo daquele local, não importa se é um templo religioso ou não, se o coletivo das pessoas que frequentam ali, principalmente quem sustenta o local, é um coletivo de pessoas que estão com a mente equivocada em relação ao que é a matéria, vai atrair sofredores. Esses sofredores se alimentam dessas pessoas. E se alimentam até onde podem, porque depois que a pessoa adoece ou perde tudo, ou acontece alguma coisa, eles não têm mais comida e larga a pessoa lá e vai atrás de outro. É a mesma coisa que as pessoas fazem às vezes com o próprio ser humano, faz com o próprio ser humano, né? Usa, a hora que cansou de usar, joga fora e procura outro. São os vampiros encarnados também, né? Tem o vampiro desencarnado e o vampiro encarnado. Esse é o sentido de vampirismo. Você só usa as pessoas para conquistar algo para você. Não está girando a roda, é só um ganha-ganha. Então a energia acaba sendo pervertida e quando a pessoa desencarna, deixa de entender uma parte disso no começo para depois passar a entender o sofrimento que gerou, causou para ela mesma aquela situação,
Eu sei que isso não adianta a gente entrar no mérito, porque acaba, às vezes, cutucando muita gente de forma equivocada. Não tem a ver com culpa, não tem a ver com a gente, mas eu fiz isso, então eu vou ter que sofrer, ter que me penalizar, me culpar, ajoelhar no milho. Nas traduções, nas coisas que eu pratico, não existe esse conceito do Deus que a gente tem que se ajoelhar no milho ou causar sofrimento, penalidades para o nosso corpo para atender algum pedido nosso. Na verdade, a gente tem que mudar as nossas ações. Não existe essa questão de um ser, um velho barbudo no céu, com um martelo na mão, julgando quem vai entrar no paraíso e quem vai entrar no inferno. Não existe. Então, pelo menos nos conceitos nossos, não. É uma energia que busca o equilíbrio perfeito, a paz perfeita de todos os seres. Então, nunca vai trazer sofrimento para ninguém. Os milagres acontecem quando a gente muda a nossa ação, quando a gente tem uma fé muito grande no coração verdadeiro. É o que Cristo, Jesus de Nazaré, apontava para o coração. O cálice sagrado, aquela coisa toda. Que é quando a gente se funde com o nosso coração e aquele amor é tamanho, a nossa fé é tamanha, por nós ou por alguém, que essa energia se manifesta e materializa algo. Uma cura, um ganho, alguma coisa. Assim como quem alimenta coisas muito ruins, esses espíritos ruins acabam sustentando essa pessoa por um período X, enquanto ela está encarnada aqui, porque ela está sendo útil para eles. Simples assim. A pessoa começa a ser usada, vampirizada. Ela até consegue, de repente, ganhar alguma coisa durante algum tempo, mas essa energia, como ela está muito presa à estrutura material ou a um plano astral denso, ela vai continuar atada ali, porque não consegue romper a barreira da Terra. A gente tem que passar pelo 7 e pelo 7, né, que a gente fala. Pelo 7 de baixo e pelo 7 de cima. Então a gente tem que entender essa situação para não precisar de passar por isso. Não precisar de passar por N dimensões, ou N infernos, ou N paraísos, para compreender a vacuidade, o vazio primordial, o amor absoluto, aquilo que Buda, Lao Tse, Krishna, Cristo, todos eles ensinaram enquanto coração verdadeiro, né? A pureza da criança, a sabedoria do ancestral, a sabedoria do ancião. Então a gente se funde à natureza essencial das coisas, não como bem ou mal, mas como a pureza de intenção. Então, quando a gente fala de sofrimento em macro microcosmos, em relação à mediunidade, a gente sofre sendo médium quando a gente está andando por um caminho muito torto. Porque daí todas as entidades que estiverem em volta, se a pessoa já tem essa facilidade de ser um mediador entre planos, vai buscar essa pessoa. Porque essas entidades ainda estão buscando meios de drenar a ectoplasma da matéria através de N métodos, né? E aí não vou entrar nesse mérito aqui. Quem sabe, quem estuda já sabe o que eu estou falando. E eu não estou julgando como bem ou mal. Tem pessoas que acabam fazendo isso porque ainda estão ignorantes em relação à condição da energia pós-matéria ou pós-morte. Porque essa energia continua circulando no plano astral e muita gente que usa disso aqui no plano material, quando desencarna, vira capaz de outros seres e esses seres são capazes de outros. Tudo por uma questão do ganha-ganha. Então, amor ao próximo, fraternidade, tudo isso que o pessoal hoje chama de mimisice, que os mestres ensinaram, tem que ter um respeito pelo nosso corpo, por um motivo simples. Quando a gente olha para o céu, a gente sabe que planetas nascem e morrem, constelações nascem e morrem, galáxias se fundem, buracos negros comem coisas. Isso é natural do universo externo, porque a gente olha as coisas de uma forma externa. Quando a gente olha o nosso universo interno, a gente tem trilhões de células, assim como existem trilhões de galáxias no universo. Cada célula nossa é viva. Cada molécula, cada órgão, a gente tem uma série de espíritos que moram no nosso corpo e a gente anima esse corpo enquanto alma. Assim como existe uma alma maior que anima a Terra inteira. E assim sucessivamente, num grande fractal, de cima para baixo, de baixo para cima. Não como nascer, maturar e morrer, mas como algo que não pode ser explicado materialmente porque está além do tempo e espaço. Então o que está além do tempo e espaço não é mensurado. Mas a gente, enquanto ser vivo, que usa um corpo, a gente tem que usar esse corpo com sabedoria e buscar práticas internas ou o método que você goste, tenha afinidade, para aprender a observar esse corpo também como um templo sagrado em que você é responsável por um microverso. A gente tem um macroverso, macrocosmos, e um microverso, um microcosmos, em que a gente é a entidade regente e que tem uma série de devas elementares que moram no nosso corpo para sustentar a forma material. E esses seres virginais precisam da nossa atenção também, para que a matéria não densifique, a gente possa elevar, sutilizar essa vibração ao ponto do que o pessoal chama de iluminação ou ascensão. Então busquem cuidar do corpo sim, sai dessa ideia torta de que nada é bom, que tudo é ruim, que tudo é Matrix. Matrix, volta a dizer, é apego. O apego gera ilusão, porque tudo é mutável. E se tudo é mutável, a gente tem que aprender a lidar com isso de uma forma amorosa e compassiva.